Olá, tudo bem com vocês? Mais um dia. Estamos hoje nós vamos para o capítulo 5 deste livro, O Deus que Destrói Sonhos. Mas esse Deus, ele é nosso Pai. O pai, ele quer o melhor para os filhos, não é verdade? E muitas vezes achamos que nossos sonhos estão sendo destruídos, mas é porque o nosso pai, ele vê além. Que os sonhos dele para nós é muito maior do que os nossos, né? A vontade do Senhor que venha prevalecer na nossa vida e que todos os dias venhamos entregar a nossa vida ao nosso pai, que ele é o nosso pai. Ao mesmo instante, somos servos e ao mesmo instante somos amigas dele. Ah, uau! Isso nós aprendemos no capítulo 4. Se você não viu, volte lá para ouvir, para participar da leitura do capítulo 4. E hoje, o capítulo 5. Senhor, qual a sua vontade para a minha vida? Seja na ficção, seja na religião, os seres humanos curtem consultar oráculos, profetas ou videntes que mostrem o caminho a ser seguido. Queremos o futuro revelado. Sem dúvida, eu e você já fizemos essa oração. Senhor, mostra-me o caminho a seguir. Ela, por outro lado, é válida, por outro lado, inválida. Vamos entendê-la. Somos escravos que se sentam à mesa com o rei e que têm acesso aos planos dele para este mundo. Como descobrir esses planos? Muitos cristãos piedosos perguntam qual a vontade de Deus para a vida deles. Na juventude, eu ouvia constantemente que precisamos estar no centro da vontade dele e coisas do tipo. Não queremos errar. Por isso, em tudo, perguntamos pela vontade de Deus. O que não perguntamos é se essa prática é incentivada na Bíblia. Nela, não encontramos nenhuma orientação clara para buscarmos a vontade de Deus. No Novo Testamento mesmo, nada. Você pode procurar, mas não vai achar. Essa atitude de ficar perguntando pela vontade de Deus não é cristã, ela é pagã. São eles que praticam adivinhações e invocam as divindades no afã de saber qual o caminho certo a seguir. Vejo muitos cristãos contarem histórias de como pediram um sinal da parte de Deus para seguirem o caminho A ou B e foram atendidos. Histórias assim não são padrão para a igreja. Quantas histórias existem de pessoas que pediram um sinal e nada receberam? Pois é, não é porque 2 ou 3 contam histórias desse tipo que temos um padrão bíblico. Ainda que na Bíblia tenhamos histórias em que Deus guiou uma pessoa na tomada de uma decisão, temos que tomar cuidado na aplicação destes textos para nós hoje. Essas passagens falam de uma revelação especial da parte de Deus ao indivíduo, com o propósito de abençoá-lo e de colocar em andamento a vontade divina para todo o povo, sem intervenções pontuais na história. São intervenções pontuais na história. Um caso clássico que inspira muitos cristãos a pedirem um sinal, uma prova para descobrirem a vontade de Deus, é o de Gideão, relatado em Juízes 6. Antes de ir à guerra, ele quer ter certeza de que essa é a vontade de Deus. Desse modo, coloca um pouco de lã na eira em que se peneiram os grãos e pede que, pela manhã, o chão esteja seco e a lã molhada. De repente, o processo pedido o contrário. Depois ele pediu o contrário. Chão molhado e a lã seca. Repete o processo. Deus dá o sinal a Gideão, conforme solicitado. Ou seja, um dia a lã amanheceu molhada e no outro dia a lã amanheceu seca e ao redor molhado. No entanto, vejamos alguns pontos que mostram porque essa história não é um bom modelo para nós. Primeiro, fica evidente a falta de fé de Gideão na palavra que Deus dirigiu a ele no início do capítulo 6. O próprio Gideão fica meio ressabiado quando pede uma segunda prova de lã. Pois diz no versículo 39, peço que não fiques irado comigo. Deus tem paciência com Gideão, porque tinha
planos para toda a nação de Israel. Segundo, Gideão não tinha Bíblia, né? Naquela época não tinha Bíblia, tinha o, o Pentateuco, né? O lema do livro de Juízes, por assim dizer, era cada um por si e Deus por todos. Logo, não devia servir de base para os cristãos. Como bem frisou o pastor Eber, não só em Juízes, mas em toda a Escritura, o padrão é que sinais eram dados em tempo de incredulidade. Os sinais vinham em tempo de incredulidade. Eles não eram sinônimos de que o povo estava crendo em Deus, mas duvidando a tal ponto que Deus interveio miraculosamente. No Novo Testamento, essas intervenções nem eram buscadas por aqueles que receberam Jesus. Elas foram realmente pontuais e não marcaram o padrão da ação da igreja. Vejamos o caso do apóstolo Paulo. Depois que experimentou a conversão dramática, indo ao chão e ficando cego, ele já começou a pregar o evangelho assim que recuperou. Walter afirmou: Paulo viu uma grande luz, caiu por terra e ficou cego quando teve um encontro com Jesus Cristo. Foi um encontro maravilhoso, mas se tentarmos tornar essa experiência a norma para todas as novas experiências cristãs, deixaremos a maioria dos cristãos fora do reino de Deus. Paulo levou uma mensagem do evangelho para grande parte da Ásia Menor, sem nunca ter tido uma intervenção divina especial. Quando chegou a experimentar uma revelação especial, recebendo uma visão de um homem chamando-o para ir à Macedônia, ele obedeceu. Mas a revelação especial de Deus era uma experiência rara e singular, mesmo para Paulo. Paulo não usava essa experiência como base para a sua missão, e muito menos para a missão da igreja. O que temos como padrão são os mandamentos que devem ser obedecidos. Ou seja, hoje nós temos a Bíblia, que mostra o caminho, que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, não precisa ir atrás de profetas, não precisa ir atrás de videntes, pois Cristo, ele é o caminho. A vontade de Deus já está clara e revelada em sua palavra. Ficar pedindo sinais para Deus é sintoma de imaturidade espiritual e fuga de um compromisso com as Escrituras que tão claramente revelam o que Deus espera de seu povo. Entenda, na Bíblia, o povo de Deus reconhecia os escritos sagrados, a vontade dele. Nosso problema é que queremos saber a vontade de Deus para algo específico em nossa vida. Com quem vou me casar, onde vou trabalhar, se devo fazer isso ou aquilo, etc. E é aí que a coisa complica. São decisões que cabem a cada um fazer. Ou seja, cada um tem a sua escolha. Deus não vai entrar na questão qual faculdade você vai fazer. Não, você vai escolher. E aquela profissão que você escolher, que você leve Cristo onde estiver. Que o seu trabalho, a faculdade, tudo que você escolher, seja para a glória dele. Agora, ele chegar e falar, você tem que fazer isso, você fazer aquilo. Não, não é assim. Aí ele dá um exemplo. Com quem vou me casar, onde vou trabalhar, o que devo fazer, isso, aquilo. E é aí que complica. São decisões que cabe cada um fazer. Deus pode me dar sabedoria. Deus pode me dar sabedoria e entendimento para escolher bem. Deus pode te dar sabedoria e entendimento para escolher bem. Mas sou eu que tomo essa decisão e arco com as consequências dela. Ou seja, tudo aquilo que eu planto, eu vou colher. As decisões que eu tomei lá no passado, hoje eu estou colhendo. Tem coisas que você está colhendo hoje, as consequências hoje foram por causa de escolhas lá atrás. Não foi porque Deus mandou ou deixou de mandar, foi porque você escolheu. Então, a partir de hoje, faça a escolha certa, pedindo sabedoria a Deus e vai arcar também com as suas consequências, sejam boas ou ruins. Só para dar um exemplo, você começa a gostar de alguém. E em oração você pergunta, Senhor, será que é da sua vontade eu gostar dessa pessoa? Será, Senhor, que o Senhor é da tua vontade? Existe uma piedade até submissão por trás dessa oração, mas ela não reflete a cultura bíblica em última análise.
Alguém que conhece a vontade de Deus manifestada na Bíblia vai orar pedindo sabedoria a Deus para julgar a situação. Vai pesar o caráter da pessoa amada, se é tempo de namorar, se os pais aprovam o relacionamento e, o mais importante, descobrir se o sentimento é recíproco. Se depois de analisar tudo isso, você chegar a um consenso positivo, não pergunte pela vontade de Deus. Peça logo a sua bênção. Ou seja, você está ali na autoanálise. Aí você vê o homem que você gostou dele, mas ele é preguiçoso. Ele não está nem aí. Para muitas, não honra pai e mãe. Aí, se você casar com ele, foi escolha sua. Estou dando um exemplo. Vai saber que ele vai continuar preguiçoso. Vai saber que se ele não honra os pais, é muito difícil te honrar também. Então, essas escolhas é nós que devemos fazer análise antes. E depois, se for a pessoa ok, peça a Deus a sua bênção. Assim vale para todas as áreas da vida. Todas as áreas. Penso que Deus não determinou na eternidade que você seria engenheiro civil e queria se casar com a sua segunda namorada. Ele deixou instruções claras de como deve ser a vida daqueles que dizem seus servos. Tendo essa base solidificada, seja professor ou contador, seja para a glória do Senhor. Um discípulo toma as decisões levando em consideração seu relacionamento com Deus e seu chamado. Creio que Deus possa colocar vontades específicas em meu coração, de modo que, a partir delas, eu direcione a minha vida. Olha que lindo. Eu creio. Deus, ele pode colocar esse desejo no nosso coração, essas vontades no nosso coração, mas a partir dela o Senhor vem direcionar as nossas vidas. Eu direcione, eu faça acontecer, né? Então, um exemplo, Deus colocou no meu coração, quando eu vi a necessidade de muitas mulheres, comecei a estudar para ser terapeuta e tudo mais, e para a glória do Senhor Jesus, através disso tem levado o nome dele, tem ajudado algumas pessoas, e é isso, que tudo seja para a glória do nosso Deus. Mas isso sempre estará em segundo plano, pois em primeiro estão as vontades de Deus explícitas nas Escrituras. Ilustro contando uma história. Meu amigo Beto sempre trabalhou com evangelismo urbano. Isso levou a se envolver com missões e, posteriormente, missões transculturais. Em sua prática, obedecia ao ID de Jesus. Ao assistir a um vídeo contando a realidade de crianças na África, seu coração foi tocado e ele e sua esposa Simone se prepararam para essa grande missão. Não tenho dúvida de que Deus direcionou os dois para essa obra em específico, ou seja, Deus só mostrou o onde. O ir já estava claro para eles desde o dia que leram isso na Bíblia. Marcos, 16:15. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Talvez o seu id vai ser só dentro da sua casa, pregar para os seus. Talvez o seu id vai ser no ministério, em pregação, no altar. Talvez o seu id é ir para a África, como esse irmão foi. Mas o importante é obedecer o id do Senhor, que está em Marcos, 16:15, ide por todo mundo. Talvez o seu id é sustentar alguém em oração, que foi para uma missão. Tem pessoas que o id é sustentar o ministério de alguém financeiramente. E é isso. É nós ir fazer a obra do Senhor. Outro ponto importante é que a vida em comunidade nos ajuda a entender a vontade de Deus. Desde o início da minha conversão e das primeiras leituras bíblicas, eu demonstrava interesse em entender o texto bíblico. Como era de uma igreja pentecostal, até curti os cultos mais do reteté no começo, mas sempre gostei dos denominados cultos de doutrina e das pregações mais calmas. Sem contar a escola bíblica dominical. Esse meu interesse pelo ensino e a dedicação na igreja acabaram despertando a atenção de alguns irmãos na comunidade, que bancaram integralmente minha formação teológica por 4 anos. Membros da igreja local viram potencial em mim e investiram. A comunidade é fundamental na descoberta dos meus dons. São meus irmãos e irmãs que testificam o que Deus me deu.
Isso é muito importante, estar em comunidade. Ali tem pessoas que têm aquela visão a seu respeito. Isso é importantíssimo. Quando eles me fizeram a proposta de pagar o curso superior para mim, não era necessariamente para estudar teologia. Porém, eu não titubeei. Fui logo procurar uma boa faculdade de teologia. Afinal, eu tinha entendido, devido à minha vida em comunidade, que tinha jeito para ensinar a Bíblia. Logo precisava aperfeiçoar esse talento. Se eu creio que estou vivendo a vontade de Deus, sem dúvida. Mas em nenhum momento dessa trajetória eu fiquei perguntando se isso era ou não da vontade de Deus, pois eu tinha confirmação da comunidade e tinha talento para a tarefa e a coragem para assumir o risco. É preciso amadurecer espiritualmente e olhar para a Bíblia. Se Jesus disse em Mateus 7:21 que entrarão no reino dos céus apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai, e não entrarão vocês que desobedecem à lei. Versículo 23. Entendemos que estar no centro da vontade de Deus é ser obediente aos seus mandamentos, ou seja, a sua palavra. Para aprofundar, ele fala para ler Provérbios 2, do 1 ao 6. Deixa eu ler para nós. Eu ia deixar aberto, acabei esquecendo. Provérbios 2, 1 ao 6. Esse Jesus é maravilhoso. Provérbios 2, do 1 ao 6. A primazia da sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento. Se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz. Se como a prata a buscares e como a tesouros escondido a procurares. Então entenderás o temor do Senhor, acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Uau! Estar no centro da vontade de Deus é obedecer os mandamentos. E Ele dá a sabedoria e entendimento. Ele abre os nossos olhos, Ele toca no nosso coração, na nossa mente. O que devemos fazer? Que é cumprir o ID, que já está na Bíblia. Mas aí o ID nós já temos, mas ele toca no nosso coração, na nossa mente, qual o destino, o que nós vamos fazer, se é o ID, né, em outro estado, em outro país, ou se é no bairro, na comunidade, é isso que Deus vai nos orientar em tudo que nós devemos fazer. O povo de Israel, os primeiros destinatários da lei, não a enxergava como fardo, pois era algo positivo. Tanto que o conjunto das leis, de leis, se chama Torá, que significa instrução. Os israelitas exaltavam os mandamentos do Senhor, porque esses indicavam a escolha de Deus pelo povo. Tinham a plena consciência de que a instrução dada a Moisés era boa. Por isso, obedecer a ela era a resposta ao ato libertador de Deus. É nesse contexto que devemos interpretar Salmos 37:4. O salmista nos orienta a nos deleitarmos no Senhor. E assim, ele satisfará os desejos do nosso coração. Deleitar-se nele remete à aliança que Deus fez com seu povo. O cerne da espiritualidade hebraica é o primeiro mandamento: não ter outros deuses. Ou seja, não se deleitar em nenhum outro Deus que não seja o Deus que libertou o povo da terra da escravidão. Um membro da aliança que se alegra em Deus e em seus mandamentos. Os desejos do seu coração são desejos que espelham esse compromisso que todo Israel assumiu com Deus no Sinai. Gosto de como a NVT traduziu esse versículo. Busque no Senhor a sua alegria, e ele lhe dará os desejos do seu coração. Pois bem, o que um coração alegre no Senhor busca? A tese de John Piper, em sua Teologia da Alegria, é a de quanto mais nos satisfazemos em Deus e em sua justiça, menos prazeres deste mundo serão atrativos para nós. Olha que interessante. Busque no Senhor a sua alegria. Como que é a alegria do Senhor em nós? Então, quanto mais eu
me satisfaço em Deus, em sua justiça, menos os prazeres desse mundo serão atrativos para mim. E sim, serão atrativos a vontade de Deus para mim. Como diz o Sermão do Monte, né? Felizes serão, bem-aventurado. As bem-aventuranças, a alegria no Senhor do céu é diferente daqui da terra. Então, vamos buscar no Senhor a sua alegria. Assim, os desejos do nosso coração, eles serão, né, contemplados. Mas é porque a nossa alegria está no Senhor. Glória a Deus. Outro aspecto que tem dificultado a compreensão simples do chamado de todo crente ao caminho da fé e obediência à palavra revelada é a glamorização do propósito. A gente escuta muito, né? Qual é o meu propósito? Quantos crentes? Eu já vivi nessa dúvida. Qual o propósito de Deus para mim? Lá atrás eu vivi nessa dúvida. Somos levados a crer que Deus tem algo especial, único para nós. Ouvimos histórias de sucesso e de como pessoas ouviram a voz de Deus, levando-as para fazer isso ou aquilo. Jovens e adolescentes andam ansiosos esperando a sua voz para descobrirem o seu propósito de vida. Também conheci pessoas de meia idade frustrada por acharem que a sua vida não foi tão significativa assim. Eu já disse e assim me repito, sucesso e público não serão acima de todos. Talvez você seja um peregrino desconhecido caminhando por essa terra, mas seja um desconhecido para a glória de Deus. Não ser famoso e não ter um grande público ou uma grande audiência não significa que você esteja sem propósito, jamais isso não significa. Propósito não tem a ver com isso, entenda, por favor. Não fique esperando uma voz do alto dizer qual o seu propósito. Oh, minha filha, o teu propósito é esse. Não espere isso. Ele já disse, apenas obedeça. Por isso, levante-se e caminhe. Levante-se e caminhe. Não fique esperando o propósito para caminhar, porque você descobre o propósito na caminhada. E descobrir o propósito na caminhada é entender que o propósito é o caminho. Quem é o caminho? Cristo é o caminho. Então, nosso propósito é segui-lo, é sermos discípulos do Senhor, é cumprir o ID do Senhor, é ser serva, ser escrava do Senhor e não escravo do pecado. Para finalizar esse capítulo, quero frisar: ficar perguntando pela vontade de Deus em tudo na vida pode parecer espiritual, mas reflete um misticismo pagão e não cristão. Em Romanos 12, 2, Paulo deixa bem claro que é por meio de uma mudança em seu modo de pensar que iremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, muda o modo que você pensa através da palavra de Deus. Veja bem, não é um exercício místico, recheado de sinais e maravilhas. É um exercício racional de reflexão possível aos que tiveram suas mentes transformadas. Aos Efésios, Paulo recomenda: não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Como eu entendo a vontade dele? Refletindo e me entregando ao que está ordenado na Bíblia. Voltamos para Romanos 12. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a vontade, a verdadeira forma de adorá-lo. O verdadeiro culto a Deus é a nossa entrega diária, é a nossa vida sendo ofertada como sacrifício vivo repetidamente. Nas palavras de Granfield, nenhuma adoração cultual pode ser aceitável a Deus desacompanhada da obediência de vida. Não tem como adorar o Senhor. Ele não vai aceitar se está acompanhada de desobediência. Se está desacompanhada da obediência de vida. Não tem como. Sem essa obediência a ele, nossa tendência é seguir os costumes do mundo. Porém, se deixarmos Deus transformar nossa maneira de pensar, todo o nosso eu será diferente. Só assim seremos capazes de experimentar a vontade de Deus e de discernir aquilo que é bom, perfeito e agradável. Uau!
Glória a Deus por mais um capítulo. E qual que é a vontade de Deus? Deu para vocês entender? A vontade de Deus para mim e para você? A vontade dele é que nós obedecemos a palavra. É a Bíblia, gente. Não precisa correr atrás de profetas, não precisa correr atrás de videntes, mas vai na palavra de Deus. Que a nossa vida seja esse culto verdadeiro ao Senhor. Mas olha, mude a maneira de pensar. Para experimentar a boa vontade de Deus, para experimentar o que Deus tem para mim e para você. Que nós possamos, cada dia, viver o que Deus tem para nós. Então, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você ainda tem dúvida qual o seu propósito? Só levante e caminhe. E na caminhada você entenderá que o seu propósito é fazer a vontade do Pai, é ser discípula de Jesus, é ser serva, porque nós somos escravos hoje de Cristo, não mais escravos do medo, do pecado, não mais escravos do mundo, mas de Cristo, amém? Que Deus abençoe vocês. Amanhã estaremos aqui para o capítulo 6, se Deus permitir.